Oi, Raquel. Oi, tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Ah, tá bom, antes eu tava te olhando, não tava te escutando. Gravando. Então a gente vai iniciar o cadastro do tarifário através do facilitador. Então vamos em tarifário, serviços, e vamos utilizar o botão que está aqui, facilitador. O que o facilitador vai fazer? Ele vai cadastrar a tarifa do serviço e também vai replicar esse mesmo nome do serviço e o tarifário para o subserviço. Então, ele, em uma única ferramenta, a gente consegue integrar as 4 instâncias, os módulos de cadastro de serviço e subserviço e o cadastro de tarifário de serviço e subserviço. Então, eu vou entrar em facilitador, vou cadastrar um serviço aqui, privativo, com guia. Eu vou tirar o guia daqui que vou colocar apenas o ingresso, tá? Esse serviço aqui, ele serve para cadastrar quando a gente tem, geralmente, um único subserviço para o serviço. O tipo de serviço que eu vou colocar aqui vai ser um tipo de serviço chamado ingresso. O código dele eu vou colocar aqui ingresso teste. Vou colocar em caixa alta. A cidade de origem vai ser Rio de Janeiro. E a cidade de destino Rio de Janeiro. O valor é por pessoa. A data inicial, eu posso colocar a data maior do que o período que eu vou utilizar, então eu vou colocar do dia 1º de maio de 2014. Raquel, 1 minuto. E se fosse por book? Também funciona. Ok. É porque, na verdade, eu estou cadastrando no ingresso. Geralmente o preço do ingresso, ele é por pessoa. Sim. Então, se eu colocasse por book, ele consideraria o tarifário por book, mas o tarifário por Pax seria considerado por pessoa, tá? Ok. Então, a gente pode simular depois um por book. Vou colocar, então, de 1º de maio até 31 de outubro de 2014. Fornecedor. Fornecedor eu vou colocar aqui, deixa eu ver se tem algum fornecedor teste. Tem o teste 1, teste 2 como fornecedor. Prestador vai ser o mesmo. Grupo tarifário, vou colocar Copa do Mundo. Então, esses aqui já devem estar pré-cadastrados. Para mim realizar esse cadastro aqui, eu já tenho que ter pré-cadastrado o fornecedor, o prestador e o grupo tarifário. Ele é de autocomplete. Todos os campos que tem essa linha escura, elas são com autocomplete. Okay. Vou entrar aqui, então, os dados em português. O que seriam os dados em português? O nome do serviço / subserviço. Então, eu sei que ele é de um tipo ingresso. Eu posso escrever aqui ingresso para Igreja Catedral. Tá? Ingresso para a Igreja Catedral. Eu vou botar as observações. Aberta de terça a domingo, por exemplo, tá? De terça a domingo. Alguma observação referente a esse serviço. O resumo do serviço. Em que consiste esse serviço? Então, se fosse substituir, eu diria assim, ele visita os principais pontos do quê? Se ele é um ingresso... Seu som tá sumindo. Apenas que é o ingresso da igreja. Tá ouvindo? Ingresso para a visita da igreja. Melhorou o som? Melhorou. A descrição seria... Onde é que vai esse descritivo? Posteriormente, ele pode ser utilizado para alimentar um site, se eu vou utilizar essas informações no site. Ele também pode ser utilizado num day by day, se eu quero um day by day mais completo com os descritivos. Então, ele pode alimentar esses documentos. Nome em português. Oi. Acho que travou a tela, não tá indo não. Dados em inglês, tá vendo? Mudei de tela. Não tá indo não. Então deixa eu fazer o compartilhamento novamente. Espera aí. Caiu, acho. Foi? Dados em português. O nome do serviço subserviço, observações a respeito desse serviço, resumo e descrição. Então, resumo e descrição é do serviço também. Eu tenho que colocar os dados em inglês e espanhol. O ideal é que eu já coloque os dados em inglês e espanhol, porque quando for enviar um voucher ou um documento em inglês e espanhol, vai buscar as informações desse nome aqui. Sim. Também com seus descritivos e resumo, tá? Uhum. Tarifário. O tarifário eu posso adicionar ele pelo assistente de adição de bases ou adicionar por linha. Se eu colocar pelo assistente, digamos que eu tenho a base inicial, o intervalo e base a gerar, ele funciona mais quando eu tenho, por exemplo, um book.
Se eu tenho a base inicial 1, intervalo de 1 até 1, por exemplo, eu vou botar de 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, ou se eu gostaria de um intervalo de 3 em 3, eu vou colocar de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9. Então ele me dá o intervalo de bases. Quantas linhas eu vou gerar? Eu posso gerar até 10 linhas, vai até 30 packs. E esse valor, digamos que eu tivesse uma van custando R$300. Se a base 1 vai custar 300. Se a base 4, vai pegar os 300 e dividir por 4. Então ele já faz automaticamente esse processo. Como é um ingresso que nós estamos cadastrando, a gente vai cadastrar apenas uma linha de 1 a 500, é o mesmo preço do ingresso. Por uma pessoa, 2, 3, 4, vai ser o mesmo custo. Então eu não vou utilizar o facilitador, vou Porque seria no caso para book, né? Seria para book, exatamente. Então eu vou inserir a quantidade inicial e a quantidade final. Então de 1 até 500, eu vou dizer que o meu ingresso custa R$50. E aí eu vou salvar e fechar. O que o sistema vai fazer? Ele vai cadastrar o meu cadastro do serviço, esse ingresso para a Igreja Catedral, o meu cadastro do subserviço, ingresso da Igreja Catedral, e também vai cadastrar uma tarifa de subserviço para ele. Certo. Tá, o ID do StarSoft não foi formado para o fornecedor teste. Eu acho que tem alguma coisa na integração. Deixa eu trocar meu fornecedor aqui. Deixa eu colocar aqui, então, o fornecedor é a Lilás Turismo. Será que tá lá? Lilás Turismo, pronto. Lilás Viagem e Turismo. Vamos ver se ele salva agora o fornecedor. O StarSoft não está localizando. Você está na homologação, né? Estou no ambiente de homologação. Quer fazer no seu ambiente? Cadastro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no cadastro do fornecedor. Pode. Então, eu verifiquei o fornecedor para integrar e vou fazer o salvamento. Então ele vai salvar. Ele vai salvar em todos os bancos. O que ele fez aqui? Ele já salvou aqui ingresso para a Igreja Catedral, ele já está aqui na minha lista de tarifário de serviços. Eu vou abrir ele para a gente verificar. Vou abrir essa tarifa. Ele tem dentro o valor base Pax. Ele está com 0, mas eu tenho que recalcular. Por quê? Ele é dinâmico. Toda vez que eu verifico a tarifa, ele vai buscar no subserviço atualizado o valor para fazer a exibição. Então eu tenho R$50 a minha tarifa de subserviço. O subserviço que eu estou utilizando é o ingresso para a igreja. A gente não cadastrou ele no cadastro subserviço, mas ele automaticamente, através do facilitador, ele foi cadastrado. Também o cadastro do nome do subserviço, tanto o nome quanto o valor. Perfeito. Tá? Então aqui eu já tenho todo ele. Se eu quiser botar um markup, digamos que eu vou botar um markup de 20%, eu vou salvar com markup de 20% e vou verificar nas minhas bases. Vou verificar, salvando 20%, aí eu vou verificar o valor e vou fazer o cálculo. Então aqui eu vou recalcular. Novamente, aí, aperta a calculadora. Aperta a calculadora e ele recalcula. Então o que ele fez? Ele pegou meu valor de custo 50 e aplicou 20% de markup. Ficou com 62,50. Legal. Tá? Então ele aplica assim. Por que está em branco os outros? Porque eu não cadastrei tarifa para dólar nem euro. Então eu tenho. O sistema possibilita que eu cadastre tarifa diferente para adulto. Esse aqui é o valor em real para adulto. Se por acaso esse ingresso ele tem um preço diferenciado para criança, eu posso cadastrar o valor para criança, e valor em dólar e valor em euro. Então, se o sistema permite cadastrar em 3 moedas, e tanto para adulto quanto para criança. Não necessariamente eu tenho que usar, mas eu só uso em adulto. Ok, então a gente pode trabalhar só com essa tarifa aqui. Mas se eu necessitar, em algum tipo de serviço, colocar um preço diferenciado para criança, o sistema possibilita também. Certo. Então aqui eu vou tirar o markup lá da frente de 20. Vou salvar e fechar. E aí o que eu fiz? Eu cadastrei o ingresso para a Igreja Catedral. Vamos dar uma olhadinha no cadastro do serviço, cadastro do subserviço e o tarifário do subserviço para verificar se foi cadastrado corretamente todas as tabelas. Cadastro, serviço, serviços. Vou buscar